Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Diálogos com Dani. Eu quero passar alguns recados antes de anunciar meu convidado hoje. Primeiro, você que está pelo YouTube, peço que você faça aí a inscrição no canal para que você possa ter acesso a este episódio, entre outros episódios do podcast e também alguns vídeos que eu posto por lá. Você que está pelo Spotify, eu vou pedir que você faça uma avaliação do Spotify, de preferência, com 5 estrelas, para que esse episódio e outros mais possam chegar a mais pessoas. Hoje eu estou extasiada, eu acho que essa é a palavra. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Rafael Colavich. Ele é escritor, ele é docente, ele é especialista em educação, comunicação não violenta. Para mim, que fiquei mais de 12 anos na sala de aula, como docente na graduação, pós-graduação, sou mestre em educação, é uma alegria recebê-lo aqui para a gente poder falar de temas muito importantes acerca de conhecimento, acerca de educação e também sobre comunicação. Muito obrigada, querido. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. O seu convite ele foi uma oportunidade maravilhosa para a gente poder conversar sobre educação e transcender isso, né? Porque educação não é um fenômeno restrito à sala de aula, né? Como a gente estava conversando. Exatamente. Então, é um prazer enorme estar aqui com você e tenho certeza que a nossa conversa vai ser brilhante. Querido, eu quero começar com coisas, eu acho que estão nos cercando, vamos chamar assim, né? Então, primeiramente, se a gente olhar, né, uma modificação, não só em sala de aula, mas no mundo como um todo, o surgimento da inteligência artificial, que mudou a nossa forma de viver, de conduzir inúmeras coisas. Uhum. Hoje nós temos informações de diversas formas, de diversos acessos, os smartphones facilitam isso também, né? E isso mudou a dinâmica da sala de aula, porque o professor ele não pode ser mais apenas o autor, ou o ator, vamos chamar assim, de simplesmente dar a mesma aula que ele dava algum tempo atrás. E aqui o tempo atrás que eu estou falando não são anos atrás, estou falando de repente semanas, meses atrás. Então o professor ele precisa se reinventar ou estar à luz dessas informações. Uhum. E os jovens, ou seja, os alunos, e aqui a gente está falando de qualquer faixa etária, né? Se não tiver essa curiosidade, ou pelo menos assim, o professor demonstrar de que está atualizado, o aluno perde interesse. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha que fio da meada interessante. Você já me trouxe várias informações, né? E elas estão todas ligadas num complexo de informação, né? É impossível a gente falar de um tema separado de Sim, todos esses outros. sim, Mas dois fenômenos muito recentes que nós temos, né, aqui no mundo todo e principalmente no Brasil, né? É a chegada das inteligências artificiais e mais para frente, né, recentemente a gente teve a proibição do uso de smartphones dentro da escola. exatamente. Né? Existe uma conversa entre esses dois temas bem interessante. O papel do professor dentro da sala de aula não é mais o de protagonista, Tá, porque a informação não é o conhecimento. Né? A informação ela precisa ser utilizada para a construção do conhecimento. exato. Então, o professor não é mais a única fonte de informação. O aluno tem ali na mão dele o celular para pesquisar a informação que ele quiser a qualquer momento. Isso faz com que o professor tenha que repensar, o educador como um todo, né, tenha que repensar metodologias e o papel dele ali dentro de não ser só a única fonte de conhecimento. Então, é muito mais do que conteúdos. O professor ele ajuda os jovens a desenvolverem o que a gente vai chamar de habilidades e competências Certo. para transformar aquelas informações em conhecimento, para fazer a curadoria daquelas informações e entender se aquela informação ela é condizente com a realidade, ela devia ser mais refinada ou não é uma informação confiável, porque tem isso também, né? Sim, sim, sim. O acesso à informação indiscriminado faz com que você esbarre com muita coisa que não é necessariamente verdadeira. Exato. E aí a gente tem que ensinar também o aluno a filtrar isso. Então, hoje, o grande protagonista da sala de aula precisa ser o aluno
se transformando em estudante, aquele que vai atrás do conhecimento, né? Não só o que recebe o conhecimento do professor, e que vai construir o conhecimento de maneira autônoma, que era o que nós estávamos falando também Sim, antes, né? exatamente, exatamente. E eu vejo, por exemplo, as IAs, elas vão facilitar a vida tanto do aluno como do professor. Tá. Porque é uma ferramenta, Sim, sim. né? E o ser humano cria ferramentas para que a gente ganhe tempo, né? É um outro problema, a gente Sim, sim. ganhar tempo porque a gente não descansa o resto do tempo. A gente Exato. encontra mais coisas para Para fazer, fazer. né? E aí a carga de trabalho aumenta e a gente entra em burnout, enfim. Mas a inteligência artificial, como toda ferramenta, ela existe para facilitar a vida das pessoas. Se bem usada, ela vai ajudar a tornar algum processo mais eficiente, vai evitar a gente de talvez perder tempo com alguma situação. Mas se a gente se apoia muito numa IA, por exemplo, para construir uma aula, ou o aluno para estudar, ou para fazer lição de casa, todos nós deixamos de desenvolver as habilidades que nós estaríamos desenvolvendo se a gente estivesse fazendo a lição, estivesse planejando a aula. Porque eu posso abrir aqui, né, o chat GPT, o Gemini, o Copilot, e Sim, fala sim. assim, olha, planeja uma aula para mim de, sei lá, Império Romano, com tantos minutos, aí ele vai sugerir vídeo, aí ele vai montar aula pra gente. Sim, sim. Mas cadê o poder nosso, de curador, de educador, de falar, não, eu prefiro esse vídeo do que esse? Não, eu acredito que essa turma vai se dar bem com um conhecimento mais visual do que, né, do que só palestrado. Ou... Então, nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia substitui a relação professor-aluno. Sim, sim. Né? E eu vi uma professora do mestrado uma vez dizendo, olha, professor, se você pode ser substituído por um vídeo no YouTube, bem feito. Você precisa melhorar o seu método Perfeito. para ser insubstituível. Sim, sim. Né? Porque a educação é uma relação humana. E Dani, eu não quero adiantar muito as coisas, mas Sim, sim. a educação e a comunicação são as duas relações, os dois fenômenos provavelmente mais importantes da nossa espécie. Eu ia te perguntar isso agora. É isso. Porque a educação, ela é uma troca. É uma troca que vai aflorar em você e em mim, vai trazer para fora o que nós temos de melhor, essa construção que nós temos. Sim. Né? A própria palavra educação, né, ela tem a ver com conduzir para fora. Isso. E conduzir para fora daquela própria pessoa, então ela está se tornando a melhor versão dela mesma, e o conduzir para fora, fora de si como indivíduo, ela está sendo construída como ser social. Então, Exato. além dela se transformar como a melhor versão dela mesma, ao mesmo tempo ela está se tornando uma pessoa para conviver com as outras. Então a educação é um processo que permeia a nossa vida de várias formas, né? E ao longo de todo o nosso dia, educação formal, não formal, informal, né? Que é aquele outro problema de, né, só os pais educam, os professores ensinam, mas o professor também é o educador, né? Exatamente. Então, você está falando desculpa. aqui, não, imagina, não, querido, não, você estava falando aqui, eu tô aqui, ó, eu tô costurando várias coisas. Primeiro, sobre o que você falou, eu concordo plenamente sobre educação e comunicação. É uma relação que está intimamente correlacionada, né? E nós vivemos hoje numa era de informação, né? E até chega a ser contrassenso, porque as pessoas não se comunicam. Não há clareza em comunicação, né? Eu, por exemplo, eu acho que a comunicação é o primórdio de tudo. Uma comunicação bem feita, mesmo aquela informal, você resolve quase todos os seus problemas, né? Porque tudo que a gente tem hoje de problemas, ou seja, dentro da empresa que você trabalha, ou de relações que você tem, profissional ou não, vem de comunicação. Sim. Né? E aí, eu queria colocar isso para você também. Tá, o professor, enquanto protagonista dentro da sala de aula, vamos chamar assim, nessa questão de comunicação, de colocar essa habilidade com os alunos, ele precisa estar muito bem pautado ou conhecer muito bem a comunicação não violenta. Por exemplo. Por exemplo. Porque assim, Rafael, eu acho que muito se fala, é comunicação violenta, comunicação violenta. Tá, ok, vamos saber então o que é. Porque é muito fácil você falar assim, vamos implantar a comunicação não violenta. Tá, o que é a comunicação não violenta? Vamos lá. Primeiro, a comunicação é a comunicação humana. Humana. É um fenômeno que não depende só do verbal. Sim. Ela é uma comunicação também não verbal, ela depende dos nossos gestos, da nossa postura, do nosso tom de voz. Então,
conforme nós vamos incluindo no nosso dia a dia outras formas de nos comunicarmos, como aplicativo de mensagem, né, o chat, só a mensagem escrita de uma pessoa para outra, ela perde um pouco da ênfase do que você está falando, do tom da sua voz. E isso Exatamente. tudo transmite para a Porque pessoa. você está falando uma coisa, só te interrompendo, às Não, vezes por você favor. escreve algo, dependendo como a outra pessoa está, ela entende de uma outra forma, que não foi aquilo que você falou, Sim. né? E aí já começa aí já a confusão, né? É isso, tá, segue. E olha que interessante, né? Não é à toa que surgem os emojis, que são as Isso, expressões faciais, né? exato, Então, tudo isso pode tornar uma mensagem mais acessível, mais amistosa ou não, tá, né? Porque depende do conjunto de coisas. certo. A comunicação não violenta é uma maneira verbal de você transmitir não apenas a sua mensagem, mas de romper um ciclo dessa falta de cuidado e falta de responsabilidade emocional com a comunicação. Porque é muito fácil a gente invalidar alguém, é muito fácil a gente criticar alguém, ser irônico, sabe, ser sarcástico. Então, todas essas pequenas ferramentas que nós inclusive brincamos e usamos como humor, né, elas podem ser frutos de algum tipo de violência. E sendo você o adulto dentro de uma sala de aula, Tá. a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós nos colocamos, né, para o nosso aluno. Ao mesmo tempo que nós somos seres humanos, então em algum momento nós vamos estar mais cansados, mais frustrados, e eu acho que essa transparência também é importante. Mas a forma como nós podemos comunicar as coisas para os alunos, especialmente no momento delicado de conflito, no momento de gestão, né, da sala de aula, ou gestão de um conflito que aconteceu, a comunicação não violenta é uma ferramenta muito poderosa dentro, né, desse leque Sim, de gestão de conflitos. Ela tem uma história interessante, ela começa dentro do movimento de não violência do Gandhi, lá na independência da Índia, e uma série de psicólogos foram analisando esse movimento da não violência, né, um deles o Marshall Rosenberg, isso, e tem vários autores aqui no Brasil que versam muito bem, Elisama Santos, por exemplo, né, já trazendo a comunicação não violenta para a latinidade, né, e é muito mais do que um método, né, é uma postura isso. de dizer, olha, eu estou me abrindo com você como ser humano, estou me permitindo ser vulnerável para que a gente tenha uma conversa significativa, Aham. né? Então, é engraçado porque a comunicação não violenta, ela fala muito mais da gente, Exatamente. porque para que a gente possa oferecer essa ponte comunicativa com outra pessoa, nós temos que olhar para dentro e entender, né, que são os 4 passos, né? Primeiro eu olho para dentro, o que eu estou vendo? O que isso faz eu me sentir? Qual a necessidade que eu tenho? E aí eu faço a ponte para outra pessoa, né? E as pessoas às vezes falam para mim, mas eu não vou usar comunicação não violenta com essa pessoa, ela não tá usando comigo. Mas é aí que tá o jogo de cintura da coisa, né? Certo, Não depende da outra pessoa, exato. depende de você. Então a comunicação não violenta é muito mais um mergulho para dentro de si, para você entender as suas emoções, as suas necessidades enquanto pessoa, para você oferecer uma conexão honesta, né? E isso para os jovens, para as crianças, é muito, muito poderoso porque elas estão esperando que os adultos se mostrem seres humanos vulneráveis ali também, Exatamente. né? Exatamente. E o que você está falando é interessante, que eu estou indo para outro lugar também. Porque, exatamente, quando o professor cria essa relação com o aluno, também estabelece uma relação de confiança, Sim, né? Então, como a gente está falando de educação aqui, então estabelece uma relação de confiança. sim. E a partir daí, você vai construindo outros sentidos, significados e um outro ambiente dentro da sala de aula. Que aí o professor começa, vou chamar assim, ele é muito mais respeitado por essa postura do que outro que de repente é aquele mais autoritário. Vou chamar dessa Uhum. forma, né? Só para as pessoas entenderem aqui. Rafael, eu estou indo para um lugar, me corrija se eu estiver errada. Não, vamos junto. Porque assim, é engraçado, porque a gente vê muitos jovens hoje, eu estou falando um pouquinho mais de futuro, Uhum. descredenciando a educação. O que eu estou querendo dizer? Olha, então assim, ó, eu vou ser o youtuber, o influencer. Então, para isso, eu não preciso estudar muito. É só abrir uma câmera e vou lá falar, né? Porque
no Brasil, grande parte, existe essa ausência de tudo que nós estamos falando aqui, dessa comunicação não violenta, desse conhecimento por parte do professor, dessa atualização, desse uso adequado das inteligências artificiais. E aí credencia-se de que não precisamos estudar muito, é só ali. Tá, mas como é que nós, e eu estou incluindo aqui agora como mãe, né? Como nós podemos, como responsáveis, educadores, trazer de volta esses jovens para a sala de aula, mas o que eu estou querendo dizer é para o conhecimento. Uhum. Você falou, transformar a informação em conhecimento. Porque a Sim. informação, ela está aí Sim. a um leque gigantesco, né? Mas não quer dizer que essa informação é conhecimento. Existe uma diferença grande aí, né? Bem grande. Às vezes eu sou uma pessoa informada, mas eu não tenho conhecimento sobre os assuntos. Eu não vou me aprofundar, eu não vou tirar realmente a essência daquilo que representa para mim, para as pessoas e assim por diante. Como nós podemos trazer de volta esses jovens a ter interesse na sala de aula, no conhecimento? Qual que é o movimento que a gente tem que fazer? Olha, Dani, eu vejo dois fenômenos aqui importantes da gente pautar, e um deles é um fenômeno social, socioeconômico aqui do Brasil, de ascensão social. Nós vemos num país que está na periferia do mundo, né? Um país que sofreu com o colonialismo durante muitos séculos, e isso gera uma diferença muito grande, né, entre as classes mais altas e as classes mais baixas, e existem ferramentas de ascensão social, um fenômeno parecido como o futebol. Fato, né? Verdade. E no futebol você depende de uma série de coisas, né? Depende do seu talento, mas você depende de agente, depende de dinheiro, depende de uma série de coisas. Sim. E nem todo jogador profissional consegue ter uma vida sustentável, mesmo depois de se aposentar por causa do futebol. Exatamente. Né? E um outro fenômeno, assim, com como eu vou dizer, a democratização de ferramentas digitais, de redes sociais, o que os jovens começam a fazer? Começam a criar conteúdo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o funk, a popularização do funk, nós estamos olhando para um ritmo em que você, com o aplicativo, pega lá um samba, um maracatu, muda a oitava, aumenta aqui, abaixa ali as oitavas, tal, e você cria uma batida de funk e começa a colocar a letra em cima. Então você começa a produzir. Então os jovens são criativos. Sim. Ao mesmo tempo, os jovens eles estão olhando para os podcasts, né, para os vlogs antigamente, né, falando, olha, se eu tiver uma câmera e criar um conteúdo interessante, as pessoas vão começar, né, a consumir esse conteúdo, talvez eu tenha uma chance de receber um patrocínio, fazer um programa, me estabelecer. Mas o que falta para elas, né? Falta, de repente, um pouco de educação musical, um pouco de técnica, falta um pouco dessa educação de comunicação, em jornalismo. Porque o que a educação formal faz por nós? Isso. Não é meramente uma questão de conteúdo. Não. Né? Porque é aquela coisa, né? O filho chega em casa e fala, por que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Isso. Não é? E a resposta é muito honesta. Fala, isso, para nada. Mas quando você aprende Bhaskara e aprende as soluções para Bhaskara e vai explorando esse tema, você está desenvolvendo no seu cérebro conexões neurais mais eficientes. Você está desenvolvendo raciocínio lógico, você está desenvolvendo cognição, que são habilidades que você vai usar lá no futuro para resolver algum outro problema. Exatamente. E a grande sacada é a gente não sabe para que a gente vai usar o conhecimento que a gente está aprendendo na escola. A gente não sabe. Mas um dia, lá na frente, quando nós precisarmos utilizar esse conhecimento, a gente tem que ter. Ou pelo menos tem que ter a habilidade que ele ajudou a desenvolver. Ou buscar esse conhecimento, né? Ou buscar esse conhecimento e ter autonomia para aprender sozinho quando adulto. Exatamente. Né? O que nós vemos hoje são muitos jovens que estão ganhando dinheiro com mídias sociais, né? Mas que eles não têm o conhecimento para, quando colocados em xeque, eles usarem o conhecimento para manter esse legado, para manter esse patrimônio. Né? A gente vê muitos jovens apresentando, por exemplo, podcast, um outro falando uma besteira aqui e ali, e tendo que deixar essa carreira. Né? Fato, isso. Então, assim, pode falar? Claro. O Monark, por exemplo. Né? Por exemplo. Esse é um exemplo que eu gosto de comentar. Que é, o sistema educacional falhou com o Monark. E ele passou boa parte da carreira dizendo que escola não era tão interessante assim.
E eu não culpo, né? O sistema escolar como nós temos hoje, ele é pouco interessante para o jovem. Sim, sim. Mas quando ele foi cobrado de uma coisa que ele deveria ter aprendido na escola, ele não soube corresponder a isso. Ele foi sendo cobrado por isso. Então, não é o cara ter só o talento ou o carisma. Ele tem que ter o conhecimento e tem que ter a habilidade para dizer, opa, isso é uma coisa indefensável, ou isso não é interessante a gente falar. Então, esse filtro, essa habilidade a gente aprende na escola. Exatamente. Não, é fenomenal, porque você foi muito assertivo no que você está falando e muito claro. A clareza foi perfeita. Você está falando isso daí porque, assim, eu não sei, né? Vou colocar lá atrás, há uns 30 anos atrás, a época, né? Quando eu tinha lá meus 18 anos, fazia-se, eu não sei hoje, né? O que a gente chamava de teste vocacional. Né? Então, você faria um teste vocacional para saber qual seria a sua área de atuação, suas habilidades, suas competências. E ali você teria uma direção para onde ir. Né? E dependendo do que desse da direção, às vezes você poderia ser levado a não seguir aquela profissão, aquela área de atuação, porque não dava dinheiro. Isso há 30 anos atrás era, né? Sim. Então, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer o direito, você tem que fazer a medicina, enfim, uma série de coisas, porque isso é que vai te trazer retorno financeiro. Graças a Deus o mundo mudou. Sim. Né? Porque hoje, na verdade, eu entendo uma forma totalmente diferente que tudo você pode ser muito feliz e ter o seu retorno, né? Financeiro, vamos chamar assim. E você pode ser feliz naquilo que você faz, né? Dentro das suas habilidades e competências, né? Que eu acho que é o primordial. Atualmente, usa-se esse teste vocacional? Sim, não? Como que direcionamos os jovens, né? Quando eles estão em dúvidas? Porque é uma fase muito... não vou dizer, Incerta? é incerta, porque a gente é muito jovem ainda para decidir o Sim. que você quer na vida, e nada é muito permanente. São ciclos. Então, hoje você está... por exemplo, eu fiquei como 12 anos como professora. Né? Hoje eu estou aqui no papel de mais, eu acho, de falar com as pessoas para trazer conhecimento de diversas áreas, não só para mim, mas Sim. para o público que me acompanha. E por aí vai. Porque nós podemos ser várias coisas ao longo da vida. Sim. Né? Como é que está isso hoje com os jovens? Como é que orientamos as pessoas que estão nos ouvindo, sejam os jovens ou sejam os pais que têm filhos nessa faixa etária aí dos seus 16 a 19 anos? Como que eu faço? Olha, se a gente prestar atenção na neurociência, a neurociência diz que o nosso córtex pré-frontal, ele fica maduro com 26, 29 anos. A gente exigir de um jovem, de um adolescente com 17, que ele escolha uma carreira pro resto da vida dele, é demais mesmo. É isso. É demais. E hoje nós falamos já de transição de carreira, né? Isso. Então, mais do que pedir para o jovem escolher alguma coisa que ele vai fazer na faculdade, na universidade, um vestibular que ele vai prestar, é pensar num todo, né? Por isso que a gente fala de projeto de vida. Hoje em dia, um teste vocacional, ele é uma das ferramentas que estão dentro do escopo do projeto de vida. Tá. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, na escola nós podemos fazer valer esse teste vocacional com a orientação educacional, com um professor de projeto de vida, mas ele faz parte de uma caixa de ferramentas que a gente entende que o jovem ele deve sonhar e deve tentar realizar esses sonhos. Hoje em dia, dinheiro tem em todo lugar. Dinheiro tem em todas as profissões. E você vai desempenhar bem ou mal a profissão de acordo com uma série de coisas. E uma delas é o quanto você realmente acredita que aquilo faça sentido para você. Então, a gente tem que pensar, ou melhor, a gente proporciona ao jovem a oportunidade dele pensar em um aspecto macro. Qual é o projeto de vida que você pode construir para te aproximar do seu sonho? E você ter uma vida efetivamente feliz. Você ter uma vida efetivamente realizada. Porque hoje em dia os modelos eles estão em crise. A gente não tem um caminho pronto para seguir. Não.
Então o jovem ele deve ser colocado a pensar sobre o próprio caminho, né? Porque afinal de contas ele é o próprio protagonista da sua vida, né, Dani? Dani, você, eu, nós seremos os maiores espectadores da nossa própria vida. Sim. Ninguém vai assistir a nossa vida inteira, só a gente. Exato. Então a gente precisa viver uma vida que vale a pena. Então a vida que vale a pena é uma vida em que você necessariamente não se divide entre eu trabalho e ganho dinheiro para fazer algo que eu gosto. Por que esse algo que você gosta não pode virar o seu trabalho ou parte dele? Isso. Não é? Porque senão, o que você está fazendo? Você está vivendo a sua vida, porque o trabalho, né, é tempo de vida que você investe naquilo. E nosso tempo é muito mais precioso do que dinheiro. Então você está investindo o seu tempo de vida em algo para que você possa ser feliz com outra coisa. Ser feliz hoje é muito importante. Pagar as contas também. Não vamos ser hipócritas. Sim, exato. Né? Isso. Mas existe um equilíbrio, existe um caminho onde você encontra um equilíbrio entre o que você gosta de fazer, o que você precisa fazer, o que a sociedade precisa, né? Qual a demanda social, o que você é bom em fazer, o que você poderia ganhar dinheiro fazendo. Isso é o que a gente chama de Ikigai. Eu pensei nisso agora. Exatamente, o Ikigai é o encontro dessas 4 esferas. Exatamente. Né? E essa é uma outra ferramenta que eu, por exemplo, como professor de projeto de vida, utilizo com meus alunos. Eu preciso mostrar para eles que existem coisas que eles gostam que podem se tornar parte da carreira deles. E como é que eles recebem essa informação, Rafael, do projeto de vida? Olha, a gente ainda tem pouca coisa estabelecida pelos... não tanto pelo Ministério, como pelas BNCCs, como, né, sobre o projeto de vida. É uma coisa que está começando a engatinhar ainda. Né? A partir dos mecanismos antigos que nós tínhamos, né, como o teste vocacional, separado de outras ferramentas, a gente vai começar a costurar essa malha para a gente chegar no... Opa, isso é um projeto de vida. E hoje em dia, você tem tanto material didático pronto sobre isso, como você tem a oportunidade de ir fazendo a curadoria e trazendo esses conhecimentos para dentro das aulas, né? Que no caso é o que eu faço. Sim. E eu vejo isso de 2 caminhos, né? Como para chegar, como que os alunos recebem. Né? Existe um encontro, um caminho do meio, entre o que eu aprendo dos meus alunos, que é de interesse deles, e nem sempre é uma coisa verbal. Às vezes eu vejo um aluno sofrendo por uma coisa que eu identifico que isso é ausência de um modelo pronto, que ele não tem, mas que ele precisa. Vamos olhar como ele pode construir o próprio modelo. Então vai muito da análise do professor, de um diagnóstico do professor, de encontrar o que o aluno precisa, o que eu senti que ele precisa, ou o que ele me diz que precisa, ou que ele verbaliza, ou que ele reage de maneira a pensar que ele precisa, com as ferramentas que eu conheço. Então é um caminho de encontro. Eu tenho que pesquisar e estudar muito sobre isso, e o aluno, de alguma forma, eu tenho que fazer a leitura dessa necessidade dele para entender o que é que eu posso oferecer para ele. Mas aí o que você está me falando também é, enquanto você, professor, o olhar atento sim. ao aluno, o foco do aluno. Sim. No projeto de vida, o aluno é o protagonista 100%. Sim. Né? Então, não cabe nem aquele recurso do, olha, isso aqui é um método super consagrado. Isso funciona para mim, então vai funcionar para você. Não, sim. É olhar a partir dele. É customizado. Isso. Eu gosto de trabalhar assim. Olhar para o aluno e falar, bom, essa turma gosta de música, poxa, vamos pegar uma música aqui e ali que coloca um ponto para discussão. Porque às vezes a própria discussão, né, o ecoaprendizado entre eles vai ser muito melhor construído, consolidado do que se eu tivesse conversando, explicando ou dando uma aula tradicional. Exatamente. Então isso é muito importante para o processo de aprendizagem deles. Que isso venha de dentro deles e que eles construam isso, né, por si. E que eu seja o mediador da situação. Que eu tenha ali, ofereça as possibilidades para que eles se sensibilizem, para que eles conversem sobre o assunto, para que eles produzam, registrem, né? Até pela neurociência, quanto mais você registra aquilo, mais o seu cérebro vai interiorizando e vai gravando. Exato. Olha, até agora eu tenho tido um feedback bem interessante dos alunos, porque eles veem que é um espaço acolhedor, seguro, para que eles possam expressar os seus sentimentos. E essa é uma construção que você faz num contrato com eles mesmos, né? Gente, vamos ter uma conversa mais sincera hoje? Vamos combinar que tudo que a gente conversa aqui fica aqui dentro? Vamos combinar que um protege o segredo do outro, que a gente tiver à vontade para falar aqui dentro, né? E existem uma série de ferramentas que ajudam isso. Então,
por exemplo, uma outra oportunidade eu percebi que meus alunos estavam tendo dificuldade de lidar com as emoções e estavam beirando crise de ansiedade dentro da escola. O que hoje está cada vez mais, né? Maior. Isso. Sim. E eu trouxe para eles uma experiência de mindfulness. Né? Então, eu também tenho formação como instrutor de mindfulness para criança e adolescente. Eu pensei, olha, se vocês estão me dizendo que essa é uma dificuldade de vocês, posso mostrar uma ferramenta que eu conheço? Né? E até bom porque essa ferramenta me ajuda muito. Né? Me ajuda a controlar a minha ansiedade. E aos poucos eles vão percebendo e falam, poxa, professor, que legal, olha, eu lembrei, eu tive um problema em casa, sentei, meditei, fiquei tranquilo, fiz o mindfulness do jeito que a gente fez aqui, foi ótimo, consegui, né, recuperar o controle das minhas decisões. E então, assim, entregar para eles ferramentas, né, que muitas vezes não estão só disponíveis na internet, porque na internet você consegue a instrução, Isso, exato. não o momento educacional Isso. de colocar e, sabe, de saber exatamente o ponto, dizer, olha, a gente pode ir até aqui com isso, a gente vai aprendendo, aí a gente avança um pouco. Porque se você abrir na internet lá mindfulness, ele vai passar do A ao Z em... Exatamente. Né? E o que você faz com aquilo, né? Mas o que você está falando é genial. Por quê? Eu estou lá com seus alunos agora. Você está criando condições para que esses alunos, esses jovens, primeiro, tenham autoconhecimento. A base de tudo. Entendam que a vida é feita de ciclos e eu posso fazer uma transição de carreira sem culpa. Sim. E eu tenho, com esse projeto de vida e com essas atividades que você está falando, eu tenho um pouco mais de facilidade para permear os desafios que a vida me traz. Porque eles existem, né? Sim. Não tem jeito. Então, Sim. como que eu lido com as emoções? Como que eu posso me posicionar? Nisso tudo está incluído a comunicação não violenta, né? Ou seja, você está formando, que esse é o papel do professor e da escola, formando indivíduos socialmente equilibrados. Sim. Certo? E vou dizer para você o seguinte, eu tenho um porém com a palavra formação. Formação? Tá formação. bom. Por favor, então me corrija. Não, desculpa, não tô aqui para corrigir, mas olha que interessante. Quando a gente pensa em formação, é dar forma a, certo? Seria educação, já que é um processo de trazer para fora o que nós somos, quem nós somos, seria um processo de transformação. Melhor. Nós estamos ajudando os alunos no processo de transformação. Você tem razão. Né? Sim, tem razão. Porque eu até brinco com isso quando eu vou fazer as minhas formações com professores. Eu falo, gente, se a gente tiver a mesma forma de bolo, não importa o sabor do bolo, ele vai ficar igual. Então a formação talvez passe você por dentro de um filtro e alguma coisa importante sua fica de fora. Então eu acho que é um processo mais de transformação. Né? Mas assim, como fenômeno coletivo, a escola é um lugar de formação. Sem dúvida. Né? Então você não está errado, essa é a questão. O professor, ele vive com contradições a todo momento, porque ele está ali coletivamente para formar aquele grupo. Mas individualmente ele está dando as condições para que o aluno seja agente da própria transformação. Então, quando a gente começa a olhar para a educação de uma forma mais técnica, de uma forma mais metalinguística até, a gente encontra esses fenômenos que são muito curiosos. Porque ao mesmo tempo em que a gente forma eles, a gente ajuda eles a se transformarem. Então, eu acho que o processo de educação é o complemento dessas duas características. Né? Mas desculpa, você tinha me perguntado... Me perdi. Eu também... Eu tô com você aqui, eu tô com você na transformação, porque no que você está falando, porque assim, Rafael, é tão... eu vou usar essa palavra. É tão evidente quando você vê jovens que passaram por um processo de formação e transformação no ambiente escolar, daqueles que talvez não tiveram a mesma oportunidade. Assim, é uma coisa gritante. Eu estava pensando sobre isso, eu estava ali. Falei, gente, é uma coisa assim, é destoante, não é? Então, como não acreditar
de que a educação é a única forma da gente verdadeiramente transformar as pessoas. É. Não tem como. E sabe que quando a gente fala a escola prepara para a vida, é uma outra coisa que a gente precisa repensar. Porque a escola já é a vida. Já é a vida. O aluno vive ali. Vive. A diferença é que a escola é um ambiente controlado, onde os erros são orientados e reorientados, né? Isso. Porque educação é persistência, paciência, Exato. leva tempo. E quando você tem, no ambiente escolar, o aluno que já está escolhendo as relações que ele quer ter com as pessoas, se aproximando e se distanciando de pessoas com quem ele se identifica ou não, né? Isso tudo já é a vida. Ele tem frustração, ele tem os prazeres dele ali. Então tudo isso já faz parte desse processo. Dentro da escola, nós temos essa chance de adultos ali que vão, espero, né, que ajudem a dar o exemplo enquanto adultos e poder acolher esse jovem e falar, olha, aqui você poderia ter feito melhor. Ou tá com dificuldade aqui, vamos junto descobrir o que a gente pode fazer. Então, a escola pode ser um espaço de acolhimento, pode ser um espaço amistoso para os alunos, mas a gente sabe, desde algumas gerações anteriores, que não é, nós vivemos isso, né? Sim, então a escola é palco de contradições também nesse ponto. Sim, né? sim, sem dúvida. E você está falando aqui das contradições, e é isso mesmo, ela é a escola que você aprende a conviver com diferenças, Uhum. a você lidar com frustração, porque até então, se não for na escola, onde será? A frustração é muito importante, Dani. Eu também acho. Eu falo por mim, não sei quanto a você, mas a minha geração ela foi ensinada para ter sucesso. Tá. E foi deixado de lado o potencial de aprendizado da frustração. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui reprovado em alguma coisa para valer mesmo foi no meu exame de direção com 21 anos. Eu não sabia o que fazer. Quem que me ensinou a lidar com a frustração? Quem que me ensinou a processar o sentimento de frustração, o que fazer com ele? Né? Então, eu sou de um grupo de jovens ali dentro da minha geração em que foi-se esperado que a gente tenha muito sucesso. Porque escola particular é um investimento. Né? E se a família não cobra, o próprio aluno se cobra. Fala, poxa, olha, meus pais estão, né, deixando de fazer uma coisa que eles gostam aqui e ali para pagar a escola, meu Deus, eu tenho que fazer isso, vale a pena, né? Ou o próprio pai às vezes fala, se você repetir de ano, eu vou te levar para a escola do estado. Aí você pensa, né, isso é uma punição para o aluno? Isso já que eu fiz o investimento e você fez perder o ano, a gente vai ganhar o ano de graça depois. Então tem toda aquela questão, desumaniza o jovem. Sim. Né? Sim. Só que ninguém ensina a lidar com a frustração. Então, quando a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, é uma bola de neve rolando atrás da gente. A gente não sabe o que fazer com isso. E se você não tem o projeto de vida, pior ainda. Exatamente. Porque isso está sendo trazido à tona agora. Sim. Mas antes não era colocado dessa forma. Né? Não. E engraçado que, assim, lógico, eu vou fazer uma comparação, lógico, grotesca, mas a gente tem que ser de falar. Mas, por exemplo, eu tenho um sobrinho que já está há 8, 9 anos nos Estados Unidos, mas ele foi para fazer faculdade lá. E ele jogava futebol e estudava. Só que ele só podia jogar o futebol se ele tivesse médias acima, acho que era de 7, né? Se ele tivesse em qualquer uma das disciplinas uma média inferior, ele não podia jogar. Então, o jogar dele estava condicionado aos estudos. Sim. O esporte, obviamente, também traz isso para nós. Mas porque aqui no Brasil, eu sei que existem inúmeras condições que não nos permitem isso, né? Não vamos nem entrar nessa celeuma aí, que é muito grande, mas consegue ver quando a gente casa as duas coisas? O que eu gosto de fazer, mas eu tenho uma obrigação antes de fazer o que eu gosto, né? É nesse lugar que você está falando. Sim, e até mais do que isso, porque nós estamos falando de uma educação integral do ser humano. Sim. Né? A saúde física e a saúde mental. No desenvolvimento acadêmico não são só complementares, né? Eles são necessários.
E isso não é de agora, Dani. Se a gente olhar para a Grécia Antiga, o ideal de beleza deles era a beleza física e a Sim, inteligência, verdade, né? verdade. Platão, por exemplo, Platão não é o nome do filósofo, né? A gente está falando da omoplata aqui, Exatamente. né? Então, assim, era um filósofo que praticava esportes. Então, quando a gente pensa num ser humano integral, esse é um projeto que países desenvolvidos e países em desenvolvimento, em amplo desenvolvimento, enxergam. Falam, olha, esses jovens precisam ser indivíduos completos, Tá. né? A gente tem que desenvolver todas as áreas desses indivíduos. E mesmo hoje, eu tinha um aluno que queria ser... Vou dar um exemplo prático aqui, Tá só bom, para... claro, claro. Um aluno que queria ser jogador de futebol. Tá bom. Assim, eu como adulto, entendo o quanto é difícil ser jogador de futebol num país como o Brasil, Sim. em que você depende de várias questões. Ele falava, eu não sei se eu preciso estudar tudo isso porque eu vou ser jogador de futebol. Aham. Falei, eu vou defender o seu desejo de ser jogador de futebol. Se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, para te animar, eu vou fazer isso. Mas vamos lá, até quando você vai jogar futebol? Será que não vale a pena você estudar, fazer uma faculdade junto para poder, sabe, incrementar a sua carreira? Porque de repente você joga futebol aqui, Deus me livre, você se machuca daqui a 5 anos, cara. E aí? Ou você vira jogador profissional, mas não consegue erguer um patrimônio para sustentar você e a sua família por 2, 3 gerações. Exato. Né? Isso é raríssimo no Brasil. Então, Raríssimo. por que a gente está olhando? A gente está olhando para uma ilusão ou para alguém que não tem um projeto de vida? Essa é a diferença. Ai, sensacional. Porque no projeto de vida você fala, vai ser jogador de futebol? Vamos fazer de tudo para que você seja um ótimo jogador de futebol, que você tenha uma carreira maravilhosa. E quando você se aposentar, você vai trabalhar com o que você quiser. Quer continuar nos esportes, né? Você vai ser jogador de futebol, fazer educação física, você vai ser o quê? Técnico, auxiliar, você vai trabalhar com essa logística, você quer fazer administração, vai virar presidente do clube, vai montar empresa. O que você vai ser? Exato, o que você quiser ser, essa é a questão. Mas quando a gente olha para uma carreira de jogador de futebol, ela é curta. Jogador de futebol, hoje em dia no Brasil, tem o quê? 20, 23 anos, né? O Romário jogou aí até os 50, Sim. mas é o Romário. É o Romário. Então, quando a gente olha para esse processo, o jovem ele precisa de um projeto de vida não só para encaixar o sonho dele, mas para colocar dentro de uma realidade em que ele consiga que essa realidade seja sustentável a longo prazo. Então, o projeto de vida ele dá forma para o sonho da pessoa. Então, quer ser jogador de futebol? Vai. E a gente vai torcer até o último momento para que isso dê certo. Mas quando você precisar parar, a gente tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B. Né? Porque aí a gente está falando de legado. Exato. Eu acho que essa é a questão. E é o que você está comentando, por exemplo, esse exemplo do meu sobrinho, ele começou jogando tudo, hoje ele é técnico do time que ele jogava, né? Assumiu o lugar do técnico que recebeu ele quando ele chegou lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, está conquistando o lugar dele, fazendo o que ele gosta, mas com um projeto de vida. Sim. Não é? É sobre isso. Querido, conversa boa voa. Boa. Eu confesso que eu ficaria aqui a tarde inteira falando com você, porque assunto não vai faltar. Queria que você colocasse como mensagem final, e fique à vontade, alguma coisa que você entende que é importante ou repetir, ou que você não tenha falado, que eu, porventura, tenha passado. Queria deixar as considerações que você fizesse a partir do que você realmente sente e enxerga daqui para frente na educação. Olha, eu acredito que como educador, as pessoas elas devem buscar aprender o máximo que elas puderem e desenvolver as suas habilidades, as suas competências o máximo que elas puderem. A gente vive num mundo que não dão as coisas prontas pra gente. E quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente depende de alguém. Esse depender de alguém, nós podemos estar dependendo de pessoas que podem estar manipulando a gente, podem estar querendo que a gente sirva algum tipo de agenda, e assim, podem ser qualquer tipo de pessoa. Podem ser do político a um familiar seu. Né? Então tem uma tirinha do Quinho, da Mafalda, que ela fala assim, olha, se você aprender a ler, você não precisa acreditar no que os outros te dizem. Ai, gente, perfeito. Não é? E essa leitura é uma leitura de mundo, é o aprender o mundo. Né? Então, quanto mais a gente aprende do mundo, quanto mais a gente desenvolve o nosso intelecto, as nossas habilidades como um ser integral, né? E isso na educação
na escola e também nos outros ambientes educacionais nós temos isso, quanto mais a gente desenvolve isso, menos a gente depende do controle de outras pessoas. Então, para mim, conhecimento é liberdade. Que as pessoas falam que conhecimento é poder. Eu vejo que conhecimento não é poder diretamente. Eu acho que conhecimento é liberdade. Algumas pessoas usam para adquirir poder sobre as outras, mas eu vejo que o conhecimento ele liberta acima de tudo. Então, a minha mensagem é: continuem aprendendo, sejam curiosos, aprendam tudo que vocês têm vontade de aprender, mas descubram pelo que nós somos curiosos, né? O que move o nosso coração, a nossa mente, e o que nós vamos fazer quando estivermos no mundo do trabalho pode ser meramente um detalhe, né? Eu falo para os meus alunos: olha, escolha alguma coisa que você vai trabalhar pelos próximos anos, sabendo que você vai poder mudar de carreira, mas escolhe com calma, porque a gente sabe que o trabalho faz você acordar cedo, faz você levar trabalho para casa, faz você trabalhar quando você quer estar com a sua família, com a sua namorada, e isso é frustrante. Então escolhe alguma coisa que você vê sentido naquilo, para que você possa efetivamente contribuir como pessoa. Então, eu acredito que a educação é muito sobre o dar e o receber. Você aprende para poder ajudar alguém com aquilo, você cria um ciclo, você vai criando uma rede entre as pessoas. Então, a educação como fenômeno puramente humano e coletivo, né? Ela não acontece só dentro da escola. Você sendo uma boa pessoa, você vai poder ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, você vai ver valor em apoiar, ajudar, ensinar com o que você quiser, né? Então, eu acredito que o conhecimento, o aprendizado, ele é libertador e empoderador, e todas as pessoas precisam e merecem isso. Por isso que a gente defende a educação pública de qualidade, por isso que a gente defende o acesso justo às informações, para que as pessoas tenham os requisitos que elas precisam para poder se desenvolver, para poder aprender. Bravíssimo. Não, eu acho que você é engraçado. Você falando, parecia que você era o espelho meu, né? Porque eu também acredito de forma muito aguerrida em tudo isso que você está falando. O conhecimento não é poder, ele é libertação. E eu acredito que isso vem do coração, né? A nossa gasolina. Sim. Ainda mais para nós que somos educadores, né? Não é só ensinar, é aprender. Exato. Né? O dia que eu não ver sentido mais em aprender com os meus alunos dentro de uma sala de aula, não só ensinar, eu tenho que trocar de profissão. Exatamente. Né? Hoje eu não vejo mais a sala de aula como uma carreira, ou melhor, um emprego para toda a carreira, né? Ainda mais depois da pandemia, Sim, né? muita coisa mudou. A gente investe muita energia nisso. Exato. E eu acho que assim, é necessário, é fundamental, mas é necessário a gente também pensar em outros passos, né? Então, em transição de carreira, se a gente continua ou não da educação depois disso, se a gente ainda levanta essa bandeira. Exato. Né? E eu, enquanto defender a bandeira da educação, estou firme e forte trabalhando, né? Ou dentro de sala de aula, né? E também com formação de professores. Porque é o que eu falo, quando eu estou dentro de sala de aula, eu ajudo com tudo que eu sei, 30, 50 jovens por vez. Se eu consigo multiplicar, né, não as respostas, mas as dúvidas que geram as respostas nas pessoas. Sim. Se eu conseguir multiplicar, trocar com as pessoas o que eu sei, a gente vai criando talvez um ambiente mais amistoso dentro da escola, talvez um ambiente mais acolhedor, né, que atenda à população. Porque no fundo é isso, né? Nós educadores atendemos a população. Exato. Né? Poucos trabalhos tem essa, como eu vou dizer, esse flagrante de importância, né? E trabalhar com educação é uma coisa muito poderosa. Então, eu entendo que, enquanto fizer sentido para mim, eu estou dentro de sala de aula. Quando não fizer sentido para mim, eu preciso sair. Eu não posso arrastar minha carreira dentro de sala de aula, porque talvez não faça tão bem mais para os alunos como antes. Então, a gente tem que ter essa honestidade com nós mesmos e aprender que a gente não vai só trabalhar dentro de sala de aula, mas a gente pode expandir isso. Exatamente. Isso é o poder e a transformação do conhecimento. Isso, né? E projeto de vida. Exatamente. Querido, por favor, o seu arroba, para quem está nos acompanhando. O meu arroba no Instagram é Rafael Colaviti, tá?
Tem canal no YouTube também, Pois mesma não, por coisa, favor. que é também o Rafael Colavich, no LinkedIn, Também. que são as redes que eu tô investindo mais, né? Tem o TikTok também, que é tudo Rafael Colavich. Também. Mas eu tô retomando aos poucos essas redes aí. Então o Instagram é um caminho para ver eu me movimentando melhor ali com a educação por enquanto. Tá bem. Você que ficou aqui até agora com a gente, foi uma conversa libertadora. Queria fazer um brinde com você, desejando saúde, A nós. conhecimento, vida longa a você. E a você que ficou até aqui com a gente, obrigada. Até o próximo episódio.